boa tarde, ou boa noite, ou bom dia. Isso aqui é uma gravação, depende do momento, da hora que você está assistindo. É o pastor Osvaldo, seu amigo de fé, que traz aquela mensagem de fé todos os dias para te manter de pé em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E hoje é quinta-feira, hoje é o dia em que nós oramos, pelas causas impossíveis, ou você acha que é impossível, porque para o nosso Deus não há nada impossível, mas o bicho ruim aí colocou na sua cabeça, no seu coração, que esse problema, que essa causa aí, essa doença aí é impossível. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, reta e direta. Deixa eu perguntar para você, aonde o diabo está agindo, ainda que você não seja cristão, você há de concordar comigo, aonde o diabo, Satanás, está agindo, quando Deus chega ali, é possível ele ficar ali? É possível ele fazer um acordo com Deus e ficar ali? Claro que não. O assaltante está lá assaltando qualquer coisa lá, um banco, um estabelecimento. Os criminosos estão lá assaltando. Aí chega toda a rota. Tem possibilidade daqueles criminosos ficarem ali? Claro que não tem. Então, meu amigo, minha amiga, até hoje te enganaram, dizendo que essa causa é impossível. Você está querendo dizer, aonde o diabo está agindo aqui, nesse setor da minha vida, é impossível Deus chegar aqui e acabar com tudo. Totalmente equivocado, meu amigo. Vou mostrar para você na Bíblia hoje que para o nosso Deus nada é impossível. Comece a acreditar nisso, que é o princípio, é o começo da sua vitória, ainda que seja um câncer, já com metáforas. Se você começar a crer do modo que eu vou falar, que eu vou ensinar aqui através da palavra de Deus, pode ter certeza, seja, como eu disse, um câncer, uma doença, mas pode ser qualquer um outro problema também, econômico, financeiro, amoroso, familiar, de qualquer área. Não existe esse negócio de impossível. Aí você pega o exemplo que eu falei agorinha, o diabo está lá, o Satanás veio para matar, roubar e destruir. Ele está lá destruindo a sua saúde, as suas finanças, sei lá o que ele está destruindo. Aí, vamos supor, Deus chega ali, ele não vai ficar, não tem como ficar, é a causa impossível. Então não fique pensando que a causa sua ou de alguém é impossível, que esse problema é impossível, que não é de jeito nenhum. É como diz, os antigos, de modo algum, não tem como. Aonde Deus chega, o mal tem que sair. Então não tem esse negócio que não tem nada impossível. É possível sim você voltar a ter uma vida normal, ter uma saúde normal, e tudo isso é para a glória de nosso Deus, de nosso Pai. Antes de eu entrar na palavra, prepara lá um copo de água. Daqui a pouco nós vamos fazer a oração na água. Traz aí o enfermo, o doente, o necessitado, o aflito, coloque ele aí para assistir, para ele ouvir um pedacinho da mensagem, porque para casa assim a gente manda um resumo dos resumos, mas é o suficiente para você entender e tomar posse da sua bênção, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tá? Então compartilhe o vídeo aí com todo mundo que você pode. De repente você vai estar ajudando alguém aí e você nem sabe que essa pessoa está numa situação até mais difícil do que a sua. Mas ouvindo a palavra de Deus vai vir a fé no coração dela, a fé espiritual. Vamos juntar a minha fé com a dela, vamos fazer a oração da fé e essa causa impossível vai cair por terra em nome de Jesus. Deixa eu falar rapidamente aqui do nosso endereço. Aqui entre a Vila Luzita e a Represa. Aqui no meio está o Parque Miami. Aqui na estrada do Pedroso, número 5.436. Plantão amanhã o dia inteiro
cura, libertação, muita manifestação do poder de Deus. É para trazer o cego, o aleijado, o doente, que está sofrendo aí uma causa que já disseram, já até te convenceram que é impossível, que vai tomar remédio a vida toda e que não tem cura. Traz para cá que amanhã nós vamos dar prosseguimento nisso que você vai aprender um pouquinho hoje. Vou dar uma pitadinha, que o tempo aqui é curto, só vou dar o pontapé inicial e amanhã aí sim, aqui na igreja será na íntegra, tá? 9 da manhã, às 14 horas e às 19h30, mas o plantão é o dia todo. A hora que você puder chegar, você vem. Você doente, você trazendo a pessoa doente. Jesus disse, onde tivesse 2 pessoas ou mais, ali ele se faria presente. Eu vou te dar um pedacinho da palavra, se não for no horário do culto. Claro, se for na hora do culto, aí a palavra é na íntegra, palavra como essa, ou referente a essa que eu vou te passar agora, tá bom? Em nome de Jesus. Deixa eu falar do ministério também, já matar essa charada agora, e depois vai ficar só com a palavra e com a oração, tá? O ministério da Igreja Internacional está pelo mundo inteiro, tá? É um mandamento de Jesus, que está lá em Marcos 16:15. Ide por todo mundo, pregai. Pregar quer dizer anunciar, ensinar as boas novas. A boa notícia é que o Evangelho chegou, que o poder de Deus chegou para desfazer essas obras do diabo. Todo aquele que acreditar, que crê, vai ser salvo. Então qualquer país do mundo que você for, ou alguém que você conhece for, chegando lá, ligando o televisor, procurando os canais, você vai encontrar o missionário R.R. Soares anunciando o Evangelho e já traduzido no idioma daquele determinado país. A maioria dos países é televisão, alguns redes sociais, e muitos deles já com igreja física mesmo, tá? Então seja um cumpridor desse mandamento. Você que é um cristão, lê lá Marcos 16:15. Deus falando no seu coração, que dali é um mandamento, você entendendo que é um mandamento, Deus está falando com você. Se você não entender que é um mandamento, então não é com você que Deus está falando, tá bom? Mas meu ministério, não, isso aí é independente de ministério, tá? Você fica aí no seu ministério, mas acrescenta esse mandamento na sua vida, tá? Isso é igual a salvação, é individual. Você pode ficar no seu ministério aí, servir a Deus aí, acrescenta esse mandamento aí, esse mandamento que você já cumpre em nome de Jesus, e você vai ver a diferença na sua vida. Fixado aí no Facebook do Pastor Oswaldo está as contas da igreja, ou aquelas que o missionário fala lá na televisão. Você pode fazer um depósito, tira o retrato do depósito, uma vez por mês, tá? Tira o retrato do depósito, coloca nesse WhatsApp aí, que é o WhatsApp da igreja. Se você opinar por uma transferência ou por um Pix, aí também está a chave do Pix, a mesma coisa. Você fez a transferência ou fez o Pix, na hora você já compartilha com esse WhatsApp aí, que você vai ver a mudança na sua vida. Você empresário, microempresário, empreendedor, fazendeiro, político, começa a fazer isso e 3 meses depois você me fala, você me conta o que aconteceu ou o que estará acontecendo em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas pastor, eu preciso de CNPJ. É o mesmo que o missionário fala lá na televisão, tá? Não tem outro, é 30902-803/0001-00, Igreja Internacional da Graça de Deus. E agora nós vamos entrar na palavra de Deus. Por isso eu peço a você toda atenção, mas toda atenção possível. Nós estamos dando um pontapé inicial aqui e amanhã nós vamos prosseguir com isso aqui na íntegra aqui da Bíblia, tá? É bom você sempre ter a Bíblia. Vamos lá então para o Evangelho de São João. O Evangelho de São João, o capítulo de número 11, tá bom? É coisa que você já viu aqui, mas é que vai ajudar muito hoje também, tá? O Evangelho de São João, e o capítulo é o número 11, e o versículo é o número de 39. Para nosso Deus não existe nada impossível, mas infelizmente existem pessoas acreditando no diabo ainda, porque onde tem uma coisa má, onde tem uma coisa ruim, ali tem uma obra do Satanás, tem uma obra do diabo. E a pessoa fica acreditando que Deus não pode com aquela obra. E quando você fala, não tem jeito,
não tem cura. O médico não é de Deus, o médico ele conhece a ciência, tem alguns que são. Então ele fala pelo que ele conhece, pela medicina, pelo que ele conhece da ciência, da medicina, é isso mesmo, não tem fim, mas ele não conhece Deus, ele não conhece o Espírito Santo de Deus que criou todas as coisas, e não tem nada impossível para ele. Então, para nosso Deus, não tem nada impossível. Não fique acreditando nessa lorota aí, que o seu caso é irreversível. Você está querendo dizer que Deus não pode com esse demônio que está aí agindo aí nesse problema aí, ou nessa doença aí, tá? Não faça isso que você vai estar pecando, tá? Fala assim, tem jeito para o nosso Criador, para o meu Jesus, o nosso Jesus, tudo tem jeito. E essa causa aqui também vai chegar a hora dela acabar, dela cair por terra em nome do Senhor Jesus Cristo. Deixa eu ler essa passagem aqui, é um pedacinho da passagem, tá? Jesus estava de frente a um sepulcro, de frente a sepultura de um amigo dele que tinha morrido. Jesus chegou lá e no versículo 39 aqui do capítulo 11, e diz assim, e disse Jesus, tirai a pedra, tira a pedra. Aí veio o questionamento. Sempre vai ter aquelas pessoas que não que dá preferência para acreditar no impossível. Talvez é o seu caso. Então a pessoa, a Marta, vai dizer assim, e disse-lhe a Marta, a irmã do defunto, Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Ou seja, sempre, como eu disse, vai ter aquelas pessoas que não acreditam no mover da mão de Deus. Acha que aquela causa é maior do que Deus. Não é, meu irmão? Deus muda tudo. Onde Jesus chega, ele muda tudo. Então ali era impossível sim. Se fosse a ciência, se fosse a medicina, ia dizer, é impossível, mas é o que eles conhecem. Mas eles não conhecem o poder de Deus. Então Jesus disse o seguinte, disse-lhe Jesus, Marta, eu não tenho te falado que se você crer, você verá a glória de Deus? Então repara, Jesus responde, olha, eu não tenho dito para você, eu não tenho ensinado para vocês, eu não tenho pregado para vocês. Se você crer, você verá a glória, que é a presença, que é o mover, que é o agir de Deus. Eu não tenho falado, se você crer, você vai ver isso. Aí é que está o negócio. Elas acreditavam em Jesus? Acreditavam. Mas aí é o que eu tenho falado sempre aqui. Esse crer de Jesus aqui não é o mesmo crer de muita gente, o muito crer nosso, vamos dizer assim, para não machucar ninguém. O crer nosso é o crer natural. A fé nossa é a fé natural. A de Jesus é espiritual, ou seja, ele está no mundo físico, ele está físico, com o corpo físico, mas com as tradições, vamos dizer assim, mas com a movimentação, como o agir do mundo espiritual, e não do físico. Mas a Marta e as pessoas que enxergavam, como os médicos, enxergam pelo mundo físico. Mas Jesus estava enxergando pelo mundo espiritual. E é isso que ele quer que eu e que você vejamos, enxergamos através do mundo espiritual. Não, para o mundo físico não tem cura mesmo, não tem jeito mesmo. Mas para o mundo espiritual tem. Por isso, vamos procurar entender a voz do mundo espiritual, para que nós podemos citar as coisas do mundo espiritual e não as coisas do mundo físico. Então ele fala, mas Marta, eu não tenho ensinado, eu não tenho pregado, eu não tenho dito, eu não tenho anunciado para vocês que o mundo espiritual não tem nada a ver com o mundo físico. Eu não estou falando se você crê no quê? Crê no mundo espiritual, no agir do mundo espiritual, não do físico, porque o agir do mundo espiritual não tem nada impossível, porque é o mundo de Deus, é a fé de Deus. Jesus Cristo andava com a fé de Deus, Jesus Cristo andava com o comportamento de Deus, com o mover de Deus, ou seja, tudo do mundo espiritual, embora o seu corpo estava no mundo físico.
Assim tem que ser eu, tem que ser você. Crer, se comportar, falar, agir do mundo espiritual, mundo da fé. Então, crer aí é fé, né? Fé daqui a pouco a gente vai terminar lá na fé, tá? Daqui a pouquinho, segura aí. Vamos ver aqui o outro versículo. Daqui a pouco, no final, eu vou te falar sobre esse crer. Crer é fé. E eu vou te mostrar isso aqui na Bíblia daqui a pouco. Aí no versículo 40 disse ele: olha, eu não tenho dito para você, se você crer, você vai ver agora a glória de Deus. Aí Jesus falou mais algumas palavras ali, e alguém criou coragem, foi lá e tirou a pedra. Quando tirou a pedra, Jesus gritou com voz alta, mas com voz alta mesmo. Aqui no versículo 48. E tendo dito isso aí que eu acabei de falar para as pessoas, tendo feito um agradecimento a Deus também, não pedindo nada para Deus, porque ele já agia com a fé de Deus. Não tem que pedir nada para Deus, estava agradecendo a Deus. E aqui então ele disse com voz alta, que é um clamor, né? Voz alta é um clamor. E clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. Pronto. O defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados, amarrados, com faixa, e o seu rosto encoberto com lenço. Disse-lhe Jesus: desligai e deixe-o ir. Então, repara, eles, os parentes do defunto e as pessoas, estavam tudo crendo em Jesus, mas no mundo físico, não crendo no mundo espiritual, não crendo que a fé de Jesus era uma fé espiritual. Eles estavam no mundo físico e achavam que Jesus estava igual a eles no mundo físico. Não, Jesus estava no físico sim, mas ele falava com a fé do mundo espiritual. E quando a fé do mundo espiritual entra em ação, então é desfeita toda a obra do diabo. A obra do diabo está ali para matar, para roubar e para destruir. Nesse caso, já tinha destruído, ou seja, a pessoa já estava morta, a pessoa já não tinha mais jeito para o mundo físico. Mas quem entra em ação? Quem entra em ação agora é o mundo espiritual, é a fé espiritual. E nessa hora que a fé espiritual entra, é desfeito todas as obras do diabo. Não fale mais isso. Se você tinha um costume, se você tinha esse pensamento de falar essas coisas, você não fala mais isso. Não abra a boca para falar isso, porque falando isso, você vai estar pecando, você vai estar errando. Por quê? Porque você está falando de um mundo que você não pertence. Embora o seu corpo está no mundo físico, mas você não pertence ao mundo físico. O seu corpo está no físico, você pertence ao mundo espiritual. Então não fale de outra forma, de outra maneira, você vai estar completamente equivocado. Não diga que o poder de Deus não possa destruir o poder do diabo. Nunca fala isso, nunca pronuncia isso, nunca, se você falava isso até hoje, nunca diga que não tem jeito, nunca diga que não vai dar certo. Não fala isso para que você não destrua o plano, o projeto de Deus. Não seja um atrapalhão no mundo espiritual. No mundo espiritual você tem que ser um valente. Você tem que ser, estar no mundo físico, mas ser um valente. E não covarde, não destruindo o projeto de Deus, destruindo o plano de Deus. Como eu prometi para você, aqui no versículo 11, eu vou falar da fé, que é aquele crer ali, tá? Então, sem fé é impossível agradar a Deus, diz aqui no capítulo 11 de Hebreus, no verso 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, ou seja, esse crer se chama fé. Então, se você não tiver esse crer, você não tem a fé. Você pode ter a fé física. Então, repara que a Maria, a Marta e as demais pessoas que estavam ali, eles estavam acreditando nenhum mundo físico. E estava certo, aparentemente.
E é por isso que muitas pessoas abrem a boca e têm a coragem de dizer: esse caso, ou esse problema, ou essa doença, ou seja lá qual for, não tem mais jeito. Não fala isso que você vai estar pecando. Quando você abrir a boca e fala isso, ou você vê alguém falar isso, você já repreende a pessoa na hora. Fala para ela: não peca. Ela vai falar: mas eu estou pecando? Está pecando sim. Por quê? Porque você está falando que esse caso não tem jeito. Você está falando que essa doença, ou esse problema familiar, ou financeiro, não tem jeito. Como que você pode falar isso? Então você sabe que o diabo, mais do que eu, você sabe que o diabo mata, rouba e destrói. Então você está querendo dizer assim: o diabo está agindo aqui no meu físico, no físico do meu parente, ou na minha vida econômica, ou seja lá onde for. Ele está agindo aqui, olha, não tem mais jeito. Então você está querendo dizer: o diabo tomou conta, mas se Deus chegar aqui, não vai resolver, porque o diabo é mais forte. Você está desclassificando o poder de Jesus Cristo. Por isso que Jesus disse lá para Maria, lembra? Para Marta: eu já não tenho dito para você, em outras palavras, eu já não tenho ensinado, eu já não tenho pregado, eu já não tenho advertido vocês, que se você crer, você verá a glória de Deus. Ou seja, se você crer com a fé espiritual, não com a física. Vocês estão acreditando em mim, mas estão acreditando com a fé física. Então ali estava a morte, e no caso lá era o Lázaro, aquela passagem lá era o Lázaro que estava morto. Não, é de 4 dias. Então você está querendo dizer de um dia, de 4 dias, ou de dia nenhum, o diabo está ali, agiu, destruiu. Se Deus chegar ali, ele não reconstrói tudo. Meu irmão, quando você invoca o nome de Jesus, quando você invoca o nome de Deus com a fé espiritual, toda a obra do diabo é desfeita. Por isso que está escrito: e o Filho de Deus, ou seja, a presença de Deus, se manifestou, que quer dizer, se apresentou para desfazer as obras do diabo. Não importa se essa obra é de um mês, é de um dia, é de um ano, ou se já faz 4 dias que a pessoa está morta, ou se já faz 40 anos, como foi o caso do profeta que foi levado até aquele vale de ossos secos. Há quanto tempo aquela morte, ou aquela obra do diabo não teria acontecido ali? Mas lá chegou o Filho de Deus, lá chegou Deus, e só falou para ele uma coisa: não fala que não dá, não fala que não tem jeito. Começa a profetizar, ou seja, começa a falar. Então, meu irmão, nunca fala que não tem jeito, que não vai dar certo. Você vai estar pecando. Você vai estar a favor do diabo e contra Deus. Você está dizendo: o diabo está agindo aqui, já é uma metáfora, não tem mais jeito. Em outras palavras, Deus não pode com o diabo. É isso que você está falando. Mesmo sem querer, mesmo sem intenção, inconsciente, mas é isso que você está falando. Está doente aí, os médicos dizem que não tem mais jeito. E você está acreditando nisso? Você está acreditando que se Deus chegar ali, o diabo vai continuar ali? Não vai, o diabo vai bater em retirada. Por isso que aquele morto lá, a vida voltou de volta. Por quê? Porque Jesus chegou lá. Quando Jesus chegou lá, acabou. Mais um exemplo: você está lá num banco, numa loja, ou em qualquer repartição aí chega os assaltantes, chega os homens maus para roubar ali aquele local, está tudo ali. Daqui a pouco do nada alguém chamou, alguém estava lá de fora, daqui a pouco o GOI chega aquele monte de viatura. Você acha que aqueles assaltantes, aqueles homens maus, vai ter condição de ficar ali? Não vai, meu irmão. Por quê? Porque chegou bem. Chegou lá com 40 viaturas da rota. Tem lá 3, 4 assaltantes. Você acha que aquele mal vai ficar ali? Claro que não. Não tem negociação. É a mesma coisa que você está falando. Essa causa é impossível. Isso aqui não tem mais jeito. Você está falando que Deus não pode com isso. Não fala isso nunca mais. Isso é pecado. Outro dia eu falo sobre esse pecado, que hoje não dá mais tempo. Pegar lá seu copo de água, fazer a oração na água agora. E agora chega o momento de oração, porque nosso tempo aqui já foi embora. Temos 5 minutos aqui para fazer a oração. Bom, em nome de Jesus, pega lá seu copo de água. Vou pegar o meu aqui, ó, já está prontinho aqui. Levanta esse copo de água para o alto. Pai, em nome de Jesus, que o poder dessas palavras venha purificar essa água, venha tirar
toda a composição física e colocar as composições espirituais, para que quem dela tomar, toma de um fogo consumidor, que vai destruir toda e qualquer bactéria, todo e qualquer vírus, e vai libertar essa pessoa do mal. Declaro que não é mais uma água, mas é um remédio feito pelas próprias mãos do Senhor. Com muito temor, você toma desse remédio agora. Graças a Deus. Obrigado, Pai. Agora nós vamos orar. Justamente para expulsar esse demônio que você está achando que ele é maior do que Deus. Por isso você está falando que essa causa não tem jeito. Pai, eu uno a minha fé com a fé dessa pessoa e nós entramos em oração agora para combater esse mal. Esse demônio que se alojou aí, talvez no fígado, no intestino, talvez aí no coração, na cabeça, ela está aí toda desnorteada, está aí cheia de depressão, pai, está com a mente aí toda disturbada, está aí com o ouvido surdo, está com os olhos aí, com a cegueira, seja qual for o demônio que está agindo em qualquer parte da vida dessa pessoa, eu invoco agora o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, unindo a minha fé com a fé dessa pessoa e levanto a voz, pelo poder dessa palavra que ela recebeu hoje. Sai daí, ô demônio maldito, ô demônio da cegueira, da mudez, da surdez, demônio do ataque cardíaco, demônio do AVC, ô espírito da morte, sai da vida dessa pessoa, ô demônio que está enganando ela e ela está falando que essa causa não tem mais jeito. Você perdeu, porque ela aprendeu hoje, e aliás, ela está pedindo perdão porque ela tem pecado até hoje, dizendo que isso não tem mais jeito. Acabou, hein? Pega o que é seu, pega o seu engano, a sua mentira e vai embora da vida dessa pessoa. E você que está aí, já quase levando ela para a morte, vem para fora, sai de dentro dela. Eu não estou pedindo, estou ordenando pelo poder da palavra de Deus, pela autoridade que há no nome de Jesus. Eu te digo, saia, suma, desaparece, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Você pode dizer obrigado, Jesus. Meu Deus, agora nós entramos em oração para abençoar todas as famílias, todas as pessoas dessa cidade, que não temos tempo mais para nada. Mas agora eu levanto a minha voz e digo, Espírito de Deus, visita cada morador dessa cidade, cada nome que está ali naquele caderno de oração. Visita pessoas que estão ouvindo, talvez fora aqui de Santo André, qualquer lugar do Brasil. Abençoa essas pessoas, abençoa essas famílias. Tira esse pensamento negativo de que nada mais tem jeito. E abençoe ela, estou abençoando ela com o teu poder, em nome de Jesus. Todos recebam essa bênção para a tua glória, no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito bem, meus amigos, estamos chegando aí no final. Amanhã nós voltamos falando de libertação. Sexta-feira, libertação, plantão dia todo, 9 horas da manhã é o culto. Aí você vai, nós vamos dar prosseguimento aqui nesse ensinamento, nessa palavra, na íntegra. A gente só deu o pontapé inicial hoje, tá? E aí a gente então vai dar prosseguimento nisso aqui. Isso aqui também faz parte da libertação, tá bom? 9 horas da manhã, às 14 horas, o culto com a palavra na íntegra. E depois tem aí o plantão o dia todo, né? Aí nos plantões, aí sim é como aqui, é só uma pitadinha para você entender e a gente fazer a oração da fé em nome de Jesus. Fiquem todos na paz, fiquem todos com Deus. Até amanhã aqui na igreja, ou você que mora longe, pelo Face assim, pelo YouTube, para você então provar um pouquinho do amor de Deus. Não se esqueça, não abra a boca e diga que não tem jeito, não fala que você não pode, você vai estar pecando. Você está falando que Deus não pode com esse caso, não fala isso mais. Fique na paz, fique com Deus, tenha um sono reparador aí, um bom descanso, e amanhã nós voltaremos em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Beijo grande, fiquem todos na paz. Seu amor eu não posso explicar, seu amor eu não posso comprar, um amor que vem pra transformar
gente. Um amor que me amou primeiro, antes do ventre me amou por inteiro. E só há esse amor que é fiel e verdadeiro. É Jesus, esse amor é Jesus. Perfeito amor que me foi revelado na rude cruz. É Jesus, esse amor é Jesus, que me salva e me fortalece e me conduz. Esse amor não reclama de nada e perdoa da escolha errada. Esse amor que não há outro igual, amor que me ama incondicional. Esse amor me derrama a graça e não há um só mal que me faça. Esse amor que se importa comigo, sacia minha alma e me dá seu abrigo. Sem Jesus eu não vivo. Seu amor eu não posso explicar, esse amor eu não posso comprar. Um amor que vem pra transformar a vida da gente.